Jeremias 1, versículo 4 até o 8. Amém? A palavra diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Amém, irmãos? Deixa eu abrir aqui. Vou tentar resumir um pouco, né? Quem foi Jeremias, bem breve. Jeremias, ele foi um profeta, né, chamado por Deus, muito jovem, para anunciar a mensagem do arrependimento, né, para o povo de Judá. Viveu num tempo onde que tinha muita idolatria, injustiça e desobediência. Imagine para um jovem ter uma oportunidade dessa para o Senhor passar para ele, em um mundo onde tem muita desobediência e tenso, né? E avisando sobre a destruição de Jerusalém e seu exílio babilônico. Mas foi rejeitado, perseguido e preso. Amém, até aqui. Com base, né, no estudo bíblico que eu dei uma pesquisada, Jeremias ele foi chamado com aproximadamente 17 a 20 anos de idade para ser profeta do Senhor, né? O nosso texto base ele vai ser só o 7 e 8, tá, irmãos? Vou ler aqui de novo. Mas o Senhor me disse: Não diga sou muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com vocês para protegê-lo, diz o Senhor. Amém. Já que toda palavra ela tem que ter um tema, né? Vou dar o meu tema também. O tema vai ser: Não digas sou muito jovem. Quando Deus chama, Ele te capacita. Confesso que quando eu estava pesquisando para trazer uma palavra para o Senhor veio confronto a falar a respeito da promessa que Ele tem e dos propósitos, né, que Ele dá para a gente e o chamado que Ele nos dá também. Hoje vamos refletir um pouco sobre o ministério do profeta Jeremias, mas eu vou trazer para o meu lado também quando a gente recebeu a notícia de liderar jovens. Como Jeremias, né? Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem para ser profeta, aproximadamente 17 e 20 anos. Como muitos de nós, como eu também, ele tentou fugir desse chamado. Se sentiu pequeno, inexperiente e desesperado. Assim como Jeremias, confesso que também tentei correr. Quando o pastor, desde a época que a congregação era lá no Romão, que o pastor já tinha conversado comigo, com a Lília, né, para pegar a liderança de jovens, na época que não tinha jovens, mas ele já pedia para a gente se preparar, e eu falava: pelo amor de Deus, Lília, essa prova é tua, estou correndo, sou pecador, sou fraco, não vou aguentar, isso aí é para tu. Mas como Jeremias, o Senhor capacitou, né? Enfim, eu estava dando todo tipo de desculpas para não aceitar o meu chamado. E chegou um retiro de carnaval do ano passado, foi ano passado, né, Lília? Que chamou o pastor para conversar a respeito do que a gente ia aceitar os jovens. A Lília me chamou para conversar e falava que o Senhor estava incomodando muito ela para a gente pegar essa liderança de jovens. E mesmo lá, eu falava: Lília, não entra nessa não. Não entra, que a gente não vai dar conta. Mas ela foi e chamou o pastor e comunicou o pastor, né, a respeito que a gente ia aceitar liderar os jovens.
como o próprio Deus ele falou ali para Jeremias, né? Eu senti também, a gente conversando, que ele falou, não tenha medo, pois eu estou com você. Com isso, fomos e aceitamos essa oportunidade de liderar os jovens, né? Eu acho que não só Jeremias, não eu, né? Mas eu creio que a maioria aqui, quando recebeu algum ministério, algum propósito, acho que deu uma tremida na base, tentou fugir, né? Isso é normal. É normal você achar que não vai dar conta, que não está preparado. Mas o próprio Jeremias, ele ouviu da boca do próprio Deus para dizer, Jeremias, não digas que sou muito jovem. Essa resposta ela deve ecoar não só lá em Jeremias, mas ela deve ecoar até hoje dentro de nós, né? Que se sentimos incapazes diante de um chamado. Deus não está à procura dos mais preparados, mas dos mais dispostos e dos mais fortes. Aleluia! Com base nessa leitura, né? Eu separei aqui 3 tópicos, né? O primeiro é sou muito jovem. Ele fala a respeito de superando a insegurança que a gente tem. O jovem, lá no versículo 6, o jovem Jeremias respondeu a Deus com medo. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou jovem. Isso revela um coração inseguro. Ele se via pequeno, incapaz e achava que não teria força, né? Com um chamado tão grande de ser profeta em um tempo que era de arruaça, vamos dizer assim. E talvez hoje a gente deve estar assim, sou jovem demais para pregar um ministério, eu sou jovem demais, eu não vou conseguir, sou fraco, sou pecador, limitado demais. Eu trago até a respeito da vez que a gente foi pro monte, que eu sentia que o Senhor estava pedindo para me orar por uma certa pessoa, só que vinha uma voz terrível na minha mente, falar, tá cheio de pecado, vai lá falar para ele. E com isso eu fui me desanimando. Falava, Senhor, Senhor. E ele falava, vai lá, tá todo errado. Pensa que eu não vi, pensa que eu não sei. Vai lá profetizar, vai falar alguma coisa para ele, para tu ver. Então eu me travei um pouco, né? Quando Jeremias fala sou muito jovem, o Senhor interrompe ele imediatamente e diz, vamos dizer em outras palavras, né? Não limite o que eu posso fazer através de você. Você acha que foi só com Jeremias só Jeremias que sentiu medo diante do Senhor? Separei aqui alguns exemplos, né? Não precisa abrir não, tá? Em Êxodo 4:10, Moisés diz, sou pesado de língua. O que quer dizer isso, né? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, ó Senhor, não sou um bom orador, nunca fui, e não é agora. Mesmo depois de ter falado comigo, não consigo falar bem, e as palavras me faltam. Moisés quis dizer aqui que mesmo depois de o Senhor falar com ele ali, ainda faltava palavras para ele, né? Gideão também, lá em Juízes 6:15, Gideão diz, sou o menor da minha casa. Quer dizer, mas o Senhor, Gideão respondendo, né? Mas Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menor da minha família. Timóteo era tímido, mas Paulo diz, ninguém o despreze por ser jovem. Não permita que ninguém menospreze você por ser jovem. Seja exemplo para todos os fiéis no que diz, no modo como vive, no amor e na fé. Volto a repetir para os irmãos, Deus não procura super-herói. Ele procura corações disponíveis. Quantos aqui estão com o coração disponível para aceitar um propósito desse? Amém? Às vezes passa pela minha cabeça também, até hoje eu falo, não vou dar conta, né? Esse jovem, eu já até brinco com ele, com o Wendel e com a Sofia, falo, prepara que vão ser o líder do jovem. Meio que querendo passar o bastão, mas quando Deus
ele tem um propósito sobre as nossas vidas, não adianta. É teu, segura. Ninguém vai tomar conta ou algo do tipo para você, não. Você que tem que arcar. A segunda parte que eu separei também é que fala assim: a todos a quem eu te enviar, irás. Compromisso com o chamado, quer dizer, né? Deus não apenas corrige Jeremias, mas dá uma missão. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Em outras palavras, né, Deus quis dizer para Jeremias: vá para onde eu te mandar, sem questionar, e fale tudo o que eu te ordenar, sem medo, sem omitir nada. Vamos simplificar um pouquinho mais? Você irá para quem eu te enviar e dirá exatamente aquilo que eu te disser. Deus estava deixando bem claro que Jeremias seria um porta-voz dele, com a missão de transmitir sua mensagem com fidelidade, coragem e obediência. Aqui a gente pode ter uma ideia, né, de quando o Senhor bota um propósito ou algo, ministério sobre a nossa vida, Ele não vai deixar a gente sozinho e Ele não vai mandar a gente para qualquer lugar ou falar com qualquer pessoa. Ele vai te dar o caminho certo, vai falar: aquela dali vai e fala. Ele não vai te deixar sozinho. Com essa palavra aqui eu separei, aprendemos duas coisas. O chamado é intransferível, como eu falei para os irmãos. Se é teu, ninguém vai poder tomar conta por você. E o chamado exige uma obediência completa. Depois de ter recebido esse propósito, né, de Deus, Jeremias agora teria uma missão, que seria ir falar de Deus, ir falar o que Deus mandasse. Ele não teria liberdade para escolher o que pregar, nem para onde ir. Lá, né, como o Senhor fala que vai mandar ele para as pessoas e falar, o Senhor diz que nada seria do coração de Jeremias. Tudo o Senhor que ele colocaria diante dele. O que ele fosse falar, o que ele fosse fazer, para onde ele iria, o Senhor que ia colocar sobre o caminho dele, né? E conosco isso não vai ser diferente se você tem um chamado do Senhor. Deus não quer apenas nossa emoção, quer a nossa submissão. Ele não nos chama para sermos influência de opiniões, mas da mensagem da verdade. O ministério não é sobre nossa vontade, é sobre nossa entrega. Como disse Paulo: ai de mim se não anunciar o Evangelho, está em 1 Coríntios 9,16. Quando eu e a Lília recebemos essa missão de liderar os jovens, eu sempre comentava com ela e falava com ela que, até mesmo no batismo, eu falava: só vou me batizar quando eu parar de pecar. Só vou me batizar quando eu deixar de fazer isso. E com o chamado foi a mesma coisa. Eu falava: não, Lília, cara, como é que eu vou liderar jovens? Quando chegar a época de namoro, eu vou falar o quê para esses jovens, gente? Eu não tenho o que falar para esse jovem na época de namoro. A Lília tem um pensamento, eu tenho outro. Mas eu creio que o Senhor que vai falar para a gente passar para os jovens o que é certo, o que é errado. E eu creio que Ele já tá com a gente, né, nesse barco aí. E Ele não vai nos abandonar. O terceiro, que lá na leitura que nós fizemos foi: não temas, pois eu estou contigo. Aqui fala da promessa da presença do Senhor, né? Jeremias zombaria, seria preso, rejeitado, ameaçado. Mas Deus garante: não tenha medo, pois eu estou com você para livrar-o. A presença de Deus é o que te sustenta em qualquer vocação, chamado, ministério. Deus não promete facilidade, mas prometeu a companhia fiel. Ele diz: você vai passar pela batalha, mas você não vai passar sozinho. Com o nosso ministério, né, não só o meu, mas eu creio que no ministério de qualquer um aqui,
com essa palavra o Senhor está falando que quando você assume um ministério, uma liderança, você não vai ter mordomia, não. Mas ele também garante aqui que você não vai estar sozinho, que ele vai estar do teu lado. Ele não está falando que vai ser 1000 maravilhas, mas ele está dizendo também que quando vier a tribulação, é para você crer que ele está contigo ali. Aí vamos relembrar aqui também algumas citações que o Senhor fala, né? Ou que alguns personagens bíblicos passam e o Senhor garante que está com eles, né? Em Josué 1:9 diz: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está garantindo a Josué que ele não estaria sozinho, que Deus o acompanharia, protegeria e daria forças em qualquer lugar e situação, especialmente na missão de conduzir o povo e conquistar a terra prometida. Em Isaías 43:2, também, quando passares pelas águas, estarei contigo. É uma declaração de que o problema pode vir, mas a presença de Deus garante sustento, livramento e vitória no meio das adversidades. Mateus 28:20 também, eis que estou convosco todos os dias. A presença de Deus não remove vale, mas garante para você que não caminhará sozinho. Amém. Agora eu vou trazer mais para o nosso lado do ministério, né, de jovens, que com essa palavra de Jeremias, eu me identifiquei bastante pelo fato de ele ser muito jovem e já ter recebido uma missão gigantesca que era ser profeta, né? Eu não sou muito jovem, mas recebi uma missão de liderar os jovens, né? A Lília é mais jovem do que eu. No início era uma das minhas desculpas também. Pô, eu com 30 anos, vou liderar jovem, o que eu vou passar para esse jovem? Acho que jovem tem que liderar jovem, né? Mas eu creio que o Senhor ele vai nos capacitando, vai nos abrindo um pouco mais a nossa mente, né? A gente vai deixando a mente que a gente tinha lá no passado, que seria uma mente de vamos aproveitar ou algo do tipo, e a gente acaba segurando um pouco mais os jovens. A Lília mais um pouco, eu sou mais... Não, vamos deixar a Lília, não pode, eu não, calma, pô. Eu creio que a gente tem uma responsabilidade de liderar esse jovem, mas a maior responsabilidade mesmo, que eu falo para a Lília sempre, é os pais que têm que ter a responsabilidade deles, né? Então, o básico que a gente pode fazer com eles, a gente vai fazer. O que a gente pode fazer, levar, buscar, eu posso garantir aqui para os pais de jovem que estão aqui, se o dia a gente chamar para levar os jovens para lá, pode deixar que eles estão em segurança. E Deus vai capacitando a gente, né? No meio desse processo todo também de liderar jovens, a respeito de ser fraco, falho, né? Eu creio que todos aqui têm um momento de fraqueza ou algo do tipo, e toda vez que a gente abre o grupo e vê a animação daquele jovem lá, parece que dá um ânimo pra gente, né? Eu não sou muito de falar no grupo, mas toda hora eu abro ali o grupo ali e vejo a animação deles de pô, vamos pro monte, ou pô, tá faltando marcar alguma reunião. Agora a respeito do retiro de jovens, né? Vejo ali eles postando que estão fazendo jejum, e eu falo, Senhor, todo mundo fazendo jejum e eu aqui. E eles acabam se tornando um exemplo, né? Pra gente, eu brinco até com o Iago. O Iago é que eu mais brinco com ele, que eu falo, Iago, a gente tem que tirar um dia para conversar, para me aprender contigo, cara. Eu quero ter essa paciência e essa disponibilidade, né? Não que os outros não tenham, mas o Iago em si é aquele cara que se falar, pô, ele vai lá, topo, bora. O exemplo foi o pastor agora. Iago, vai levar a devocional? Ele, pastor, bora. E eu tenho que aprender isso com ele, que muitas das vezes o pastor... E aí, Filipão, o devocional tá contigo? Ih, pastor. Porque eu até estava conversando com o irmão,
eu falei assim, cara, eu sou meio travado, não sou vergonhoso de vir na frente falar, mas eu gosto de procurar ler um pouco, entender, né, tentar puxar o máximo para chegar aqui em cima e não falar qualquer coisa ou algo que saia da minha boca. Então, quando eu peguei essa palavra de Jeremias, eu vi que se encaixava perfeitamente, né, comigo. E eu creio que muitos irmãos aqui podem se encaixar também nessa palavra a respeito de a gente se achar fraco com o nosso ministério ou de fraquejar. Mas imagine, desde o ventre da mãe dele, foi. Então, desde o ventre da mãe dele, o Senhor já tinha uma promessa ali com ele, de ele se tornar profeta. Agora imagine, 17 anos de idade, naquele tempo onde que estava praticamente perdido tudo ali, e o Senhor falar, ó, larga tudo aí, tu vai ser profeta, tu vai levar minha palavra para esse povo. Um povo que não aceitava nada, no meio das guerras, das perseguições ali. E não foi mil maravilhas para Jeremias, como a Bíblia diz aqui, mais na frente, que ele virou chacota, que ele foi preso, que riram dele, mas ele não desistiu. Ele foi até o final com a promessa que o Senhor tinha para ele desde o ventre da mãe dele. O que eu quero deixar aqui para os irmãos é que, mesmo que você se sinta fraco, não sou capaz, não vou conseguir, né? Como Jeremias falou ali, que era muito jovem. Você que sente no coração o que o Senhor falou, o próprio pastor chegou, falou que, te vi ali com um ministério ou algo do tipo, aceita, irmão. Porque eu corri durante 5 anos, mas caiu nas minhas costas de novo, não tem para onde ir. Se o Senhor falou que o ministério é teu, se Ele falou que a promessa, que a missão é sua, não adianta não. Não adianta. Tu vai achar que deu um perdido, mas ela vai te achar. E com a gente não foi diferente, a gente correu. E eu creio que foi uma promessa realmente do Senhor, porque o pastor teve aquele entendimento numa época que não tinha um jovem, pô. Não tinha um jovem. O mais jovem era eu, Romão, Nilson. E era isso. Aí como é que a gente vai liderar? Os jovens já todo casados, os jovens que tinha. Mas a gente tentou fugir, mais eu, né? Nem tanto a Lília, mas eu tentei fugir, caiu de novo para mim. E eu agradeço o Senhor por liderar, né? Esse jovem, graças a Deus, né? Ele nos capacitou e também nos deu uns jovens que é bem tranquilo. E eu creio que não vai ficar só nesse jovem, mas vai vir. Tipo assim, se acostuma com esse jovem aí, tranquilo, mas vou te garantir que mais tarde vai chegar umas provas aí. Mas eu creio que o Senhor vai capacitando a gente, vai dando força, né? E a gente acaba aprendendo muito com eles, por eles ser tranquilos. E espero que nenhum dê dor de cabeça, né? Mas se vier dar dor de cabeça, a gente está preparado para dar uma palavra, uma ideia, um conhecimento, né, adequado para eles e não venha acabar desanimando mais eles, né? Só para finalizar, é rápido. Quantos aqui, né, não sente no coração de falar que não é capaz, que não está pronto, ou sou muito jovem, muito velho, muito limitado? E eu creio que hoje o Senhor está dizendo, não diga isso. A questão não é sua idade, sua eloquência ou seu currículo. A questão é se você está disposto a obedecer. E aqui eu separei mais uns tópicos aqui só para dizer, né? Deus ainda está chamando jovem para liderar, Wendel e Sofia, mulheres para evangelizar, homens para discipular,
obreiros para servir. Deus quer usar a sua vida, irmão, e Ele mesmo cuidará de te capacitar, de enviar e de proteger. Se você sente que há um chamado sobre a tua vida para servir, pregar, discipular, liderar, mas tem deixado o medo ou a insegurança te paralisar, hoje é o dia de se levantar. Você pode dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, irmão. Só para finalizar agora, só para concluir, se você está achando que não é capaz, que você não tem força, creia no Senhor que Ele vai te capacitar. Você vai aprender, é uma coisa que eu aprendi, né? Eu falo muito que na faculdade você aprende a teoria. A prática é só lá na hora do vamos ver. Então não adianta você falar, vou me preparar mais, vou me capacitar mais. A sua capacidade vai ser ali na hora do vamos ver, da liderança, do ministério que o Senhor tem para você. Então não adianta tentar, vou esperar mais um pouquinho. Cai para a guerra, que o Senhor está te provando que Ele está contigo e Ele não vai te abandonar. No momento que tu estiver fraco, que tu estiver pensando em desistir, Ele vai estar ali. Lembra que Ele vai estar do teu lado, né? E é isso. Eu peço que o Senhor também continue nos dando força, né? Que, como Ele falou, que não vai ser mil maravilhas, que vai ter momentos de atribulações, mas que a gente venha sentir no coração que no momento dessas atribulações o Senhor está ali conosco, nos dando força e sabedoria para enfrentar, né? E é isso, irmão. Só para finalizar mesmo, só queria fazer uma oração mesmo, para a gente finalizar. Amém? Senhor, Pai querido, nesse momento, Senhor, eu te agradeço, Pai, e já te peço perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, nossos pecados, Senhor. Tantas vezes, Senhor, pensamos, Senhor, que não somos capazes, Senhor, que somos fracos, Senhor, que não vamos conseguir, Senhor. Mas ali, como Jeremias, Senhor, que no ventre da mãe dele, tu já tinha uma promessa, Senhor, sobre a vida dele, Senhor. Quando ele falou que era pequeno, Senhor, e o Senhor interrompeu falando, não diga que sois pequeno. Assim nós queremos ouvir, Senhor, da tua voz, Senhor, que nós somos capacitados, Senhor, para estar ali seguindo, Senhor, no nosso ministério, Senhor, nos nossos afazeres, Senhor, não aqui só dentro da igreja, mas até no próprio trabalho, Senhor. Às vezes a gente pensamos, desanimamos que não vamos conseguir, Senhor. Tantas vezes, Senhor, em momentos, Senhor, de trabalho que eu falo, isso não é para mim, Senhor, não é. Mas tu vem nos capacitando e nos dando força, Senhor. Nós sabemos que tu está conosco, Senhor. Ó Deus, abençoe as nossas vidas, Senhor. Que quando a gente venha pensar em desanimar, Senhor, nós venhamos lembrar, Senhor, que tu está conosco, Senhor. Quando nós pensar, Senhor, em desistir, Senhor, nós temos que saber que tu está conosco, Senhor. Tu não nos abandona, Senhor. Ó Senhor, tu tenha misericórdia, Senhor, das nossas falhas, Senhor, dos nossos erros, Senhor. Nós somos tão pequenos, Senhor, nós necessitamos tanto de ti, Pai. Ó Senhor, venha se fazer presente, Senhor. Ó Senhor, venha nos capacitar cada dia mais e mais, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tu vai se fazer presente, Senhor, vai nos dar força, Senhor, e vai abrir nossos corações, nossas mentes, Senhor, para agarrar, Senhor, o propósito que tu tem sobre a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, tantos aqui, Senhor, necessitando dessa força, dessa ajuda, Senhor. Venha, Senhor, no encontro de cada coração aqui, Senhor. Venha falar com eles, Senhor. Se for algum ministério, Senhor, se for alguma liderança, Senhor, que tu venha abrir os corações deles, Senhor, e aceitar o que tu tem sobre a vida de cada um, Senhor. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu me deu, Senhor. Obrigado pelo teu amor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos voltar em segurança para casa, Senhor. Nos guarde e nos proteja, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, aleluia, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. O teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Nós somos tão dependentes de ti, Senhor. Nós necessitamos tantos de ti, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. As palavras são poucas diante do teu amor sobre as nossas vidas, Senhor, mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor.